O único vídeo que mulheres rezam que você nunca encontre. Sócrates. Você já sentiu a ausência como um silêncio tão pesado que parece preencher todo o espaço ao seu redor? Não é apenas a falta de palavras, mas um vazio denso, quase palpável, que corrói a alma em silêncio. É a dor invisível que cresce quando o outro desaparece, não com um grito, mas com um sumiço que fere mais fundo do que qualquer confronto. Essa ferida silenciosa que ele nunca viu é a sombra que acompanha quem espera no escuro, rezando para não ter que encontrar aquilo que destrói por dentro. Sêneca já nos alertava que o que não se fala corrói por dentro, e é nessa corrosão silenciosa que muitas vezes habitamos. O vazio da indiferença se instala como um vento frio que atravessa as janelas de uma casa vazia, deixando um rastro gelado onde antes havia calor. É uma ferida que não sangra visivelmente, mas que sangra em cada olhar desviado, em cada palavra não dita, em cada gesto que não chega. O silêncio torna-se um abismo, onde o coração se perde, e a espera transforma-se numa ansiedade que não tem nome. Epicteto, em sua sabedoria, nos lembra que não podemos controlar o que está fora do nosso domínio, mas podemos escolher onde firmar nossos pés. Ainda assim, quantas vezes o coração insiste em controlar o impossível, em agarrar-se ao que se escapa como areia fina entre os dedos? Esperar alguém que desaparece é como tentar segurar o vento, um esforço que fere e cansa, que desgasta a alma sem que percebamos. É nessa espera que nasce a ansiedade silenciosa, uma prisão invisível feita de desejos e dores que não podem ser partilhadas. Há uma sombra mais profunda que o abandono físico, o abandono emocional. Quando o amor se reduz a migalhas, quando o que resta é um eco vazio dentro do peito, o coração começa a rezar por algo que não deveria desejar, pela presença que nunca chegou, pela atenção que nunca foi dada, pela reciprocidade que nunca existiu. Essa ausência pesa mais que um grito, porque gritos podem ser ouvidos enquanto o silêncio do abandono é um sussurro constante que corrói a alma como ferrugem no ferro. É um paradoxo cruel. Desejar não encontrar aquela dor escondida, aquela ferida que não se vê, mas que devora por dentro, porque a verdadeira presença é rara, preciosa, e não se encontra em migalhas nem em sombra. Desejar nunca cruzar com esse vazio é um pedido silencioso que muitas mulheres fazem, mesmo que ninguém saiba. E é nesse desejo que começa uma jornada, uma travessia íntima que não está no controle do outro, mas na coragem de reconhecer o próprio sofrimento e lentamente reconstruir a si mesma a partir das cinzas deixadas pelo silêncio. Quando o silêncio se torna a voz mais alta, quando a ausência é o ruído que preenche cada instante, o convite é para olhar para dentro e entender que mesmo no abandono, existe um espaço onde a alma pode firmar seus pés, pode encontrar um solo firme, onde o vento da indiferença não alcança. Marco Aurélio nos lembra: a alma se fortalece ao se libertar do que não lhe pertence. Libertar-se do peso do outro, do desejo de um amor que nunca chegou, é o primeiro passo para reencontrar a paz que habita dentro de cada um, mesmo quando o mundo lá fora parece se dissolver no vazio. Amar e ser esquecido no silêncio é uma ferida que não se nomeia, mas que pesa como uma pedra no peito, invisível aos olhos de quem não quer ver. É a exaustão de doar-se inteiro e sentir que tudo o que se oferece escapa entre os dedos como água que insiste em não ser retida. Essa doação silenciosa, tão intensa e vulnerável, muitas vezes não encontra resposta, e o vazio que sobra não se traduz em gritos ou confronto, mas em uma ausência que atravessa a alma, um silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. A rejeição que se veste de independência é ainda mais dolorosa. Ela se apresenta como um gesto de força, uma recusa clara, mas, por trás dela, esconde-se um corte profundo, uma negação que não deixa espaço para o luto, para o reconhecimento da perda. É como estar diante de uma porta fechada, sem sequer o som de uma chave girando na fechadura. Esse silêncio da rejeição é um veneno lento que contamina os dias, a memória e até a própria capacidade de amar, porque o que dói
não é apenas ser rejeitado, mas ser esquecido no meio do ruído do mundo. Mesmo em meio a uma multidão, solidão pode ser uma sombra imensa, uma presença constante que se instala no corpo e na mente. É a sensação de ser invisível, de não ser visto nem ouvido, como se estivesse em uma sala cheia de pessoas, mas caminhando sozinho no escuro. Essa solidão é um paradoxo cruel, onde a companhia não basta, porque o que falta é a presença verdadeira, o olhar que reconhece, o gesto que acolhe. É uma sede que não se apaga, uma falta que não se explica, uma ausência que não se preenche. Dar água a um rio seco e esperar que ele transborde para você é uma imagem que revela a profundidade desse sofrimento, o esforço, a esperança, a entrega. Tudo parece um gesto inútil diante do vazio que não responde, que não se move, que não dá fruto. É uma luta silenciosa, feita de desejos que não encontram espaço para crescer, de sonhos que se desfazem como névoa ao sol. A dor de amar alguém que não está disponível para o amor é uma batalha interna que consome, que desgasta, que deixa marcas invisíveis, mas eternas. Esse vazio que corrói não é uma fraqueza, mas um reflexo da intensidade do que foi ofertado e não foi recebido. É um convite para olhar para dentro, para reconhecer que essa dor existe, que ela é legítima e que não precisa ser escondida. Sêneca dizia que a raiva é um fogo, pode aquecer ou queimar. Da mesma forma, o silêncio pode ser abrigo ou prisão. A ferida do silêncio não deve ser ignorada. Ela merece ser vista, sentida, acolhida, para que, quem sabe, possa um dia deixar de doer tanto e se transformar em força. Tentar salvar quem nunca quis ser salvo é um caminho invisível e doloroso, onde a entrega se torna prisão e a esperança uma corrente que prende sem liberdade. É um movimento repetido, uma dança silenciosa em que se oferece o melhor de si, mesmo quando o outro não está presente para corresponder. Essa repetição inconsciente de padrões cria um ciclo que se perpetua, onde a vontade de cuidar do outro se torna um peso que corrói a própria essência. O apego emocional, disfarçado de esperança, é uma sombra que se instala no coração. Ele confunde o desejo de ser útil com a necessidade de ser reconhecido, a vontade de amar com o medo da solidão. Nesse labirinto emocional, a liberdade se perde e o que resta é um auto-engano doloroso, insistir em um amor que não sabe cuidar de si mesmo. É como tentar alimentar uma árvore com raízes cortadas, esperando que ela floresça. Essa ilusão, apesar de silenciosa, é tão real quanto a dor que ela provoca. Sêneca lembrava que ninguém é escravo a não ser por sua vontade. Essa frase ecoa como um chamado à responsabilidade silenciosa que temos sobre nossas próprias escolhas, mesmo quando parecem involuntárias. O amor que aprisiona não é amor, mas uma sombra que se alimenta do medo e da falta. Reconhecer isso não é um ato de fraqueza, mas o primeiro passo para a liberdade interior. É olhar para dentro e perceber que a prisão mais profunda está na entrega sem reciprocidade, no apego que sufoca. Esse ciclo invisível é uma batalha interna, onde o coração oscila entre a esperança e o desespero, entre o querer salvar e o se perder. É um paradoxo onde se luta para manter vivo algo que, no fundo, já se foi. A força não está em tentar mudar o outro, mas em reconhecer onde termina o nosso domínio e onde começa o silêncio que devemos aceitar. A verdade do apego se revela na dor da espera vazia, e só no silêncio dessa dor pode nascer a coragem para romper. O peso da ausência pode ser um silêncio tão denso que parece impossível suportar, uma sombra que cresce lenta, quase invisível, até dominar cada canto do coração. Essa ruptura silenciosa não explode em grito, não se manifesta em confrontos ruidosos, mas em um esgotamento profundo que se infiltra como uma névoa pesada, envolvendo a alma e tornando o mundo ao redor cinza e distante. É a decisão que nasce no silêncio, quando a oração muda de pedido, de querer que ele apareça para desejar que ele nunca apareça mais. Essa transformação é um limiar delicado e doloroso. Não é um abandono por fraqueza, mas um reconhecimento firme da própria dignidade. É o momento em que se entende que a força verdadeira não está em suportar tudo, em carregar sozinho o peso da ausência, mas em saber quando deixar ir, quando permitir que o silêncio tome o lugar do vazio, não para sufocar, mas para libertar. Marco Aurélio nos ensina: a alma se fortalece ao se libertar do que não lhe pertence. Essa lição é um farol no escuro
Um convite para abandonar as cargas que nos fazem cair e encontrar a leveza da alma que se recusa a ser presa. Quando a expectativa se quebra, quando a esperança se esgota, surge a possibilidade de reconstrução. Não se trata de negar a dor, mas de aceitá-la como parte do caminho, como um fogo que purifica e transforma. O peso da ausência deixa de ser uma sentença e se torna um ponto de partida, uma abertura para que algo novo nasça, mesmo que lentamente, mesmo que a passos silenciosos. O momento de desejar que ele nunca apareça mais é, paradoxalmente, o instante em que a alma reencontra a sua própria voz e começa a caminhar para fora da escuridão. Essa ruptura silenciosa é, acima de tudo, um ato de coragem discreto, uma revolução interna que não precisa de plateia. Ela acontece no silêncio, quarto escuro, na solidão que não se escolheu, mas que se aceita. É a vitória de quem compreende que a ausência pode ser um convite para a presença mais importante, a presença consigo mesmo. E é nesse espaço que o coração aprende, aos poucos, a não rezar mais por quem nunca esteve, mas a se reencontrar inteiro, apesar do vazio. O silêncio pode ser um espaço sagrado, um ritual de reconstrução que nasce da ausência e do vazio deixado. É nesse lugar que se encontra a voz perdida, o fio tênue que liga ao coração à própria essência. Recusar as migalhas emocionais é um ato de cuidado consigo mesmo, um gesto silencioso que sela o começo de uma nova história. No abandono das sobras, há uma força oculta, uma centelha, que aguarda ser alimentada pela própria virtude, pela disciplina interna, que só o estoicismo sabe ensinar. Escrever um diário torna-se então um confidente fiel, um espaço onde as palavras fluem sem medo ou julgamento. Ali, os pensamentos se organizam, as emoções encontram um caminho para se expressar e a dor se transforma em compreensão. É uma prática simples, mas poderosa, que cria uma ponte entre o silêncio interior e o mundo externo, permitindo que o coração seja ouvido sem pressa, sem pressões. A escrita é um espelho que reflete não apenas o sofrimento, mas a força que nasce da luta diária para permanecer inteiro. Quando os dias se tornam tempestade, ancorar-se na virtude é um exercício que fortalece a alma. Não se trata de reagir impulsivamente ao que acontece, mas de cultivar o autocontrole que nasce do entendimento profundo de que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos dele. Epicteto sussurra essa verdade. Não são os eventos que nos perturbam, mas nosso julgamento sobre ele. Essa prática não elimina a dor, mas transforma a relação com ela, abrindo um espaço onde a presença serena pode florescer mesmo nas condições mais adversas. O silêncio que cura é uma armadura invisível, um refúgio onde o espírito encontra descanso. É nele que a alma, ferida mas não destruída, começa a tecer seu próprio renascimento. A reconstrução não é um ato grandioso, mas uma sucessão de pequenos momentos, gestos delicados de amor próprio que reafirmam a dignidade e a coragem de seguir adiante. No ritual do silêncio, encontra-se a verdadeira voz, aquela que não depende da presença do outro para existir, que se firma na virtude e na quietude. Aceitar a ausência não é um gesto de fraqueza, mas uma decisão profunda, um convite para reencontrar a si mesmo em meio ao vazio que parece ameaçador. Não é a perda que define a experiência, mas a forma como se abraça o que resta quando tudo se vai. Sêneca nos lembra que nem toda perda é ausência. Às vezes, é a liberdade que nasce para renascer, para se reconstruir a partir do que foi arrancado. Essa liberdade, embora silenciosa, é um sopro de esperança no coração cansado. A paz verdadeira surge da presença consigo mesmo, da quietude que se instala quando o desejo por alguém que nunca se fez presente perde seu poder. É uma conquista silenciosa, um estado onde o coração não mais reza por presenças que foram apenas sombra, mas se firma na solidez do próprio ser. Marco Aurélio nos oferece esse ensinamento. Viva como se já tivesse deixado tudo para trás, e no silêncio disso encontrará seu verdadeiro eu. Essa é a voz que ecoa no interior daqueles que aprenderam a se libertar das amarras invisíveis do apego
e da espera. Imaginar-se como um farol, perceber que a força não está no bar, nunca atracou, mas na luz constante que se mantém mesmo na escuridão. O farol não depende do mar, não espera pelo retorno das ondas. Ele é uma presença firme, um ponto de referência para quem se perde. Essa metáfora é a última imagem que ser o farol que não depende do barco que nunca veio, ser a força que não precisa de outra para existir. E nesse silêncio, na solidez dessa luz interna, mora a verdadeira liberdade, o reencontro consigo mesmo. Você não é fraco, apenas carregou silêncio demais. Essa frase poderia ser um sussurro para os corações exaustos que caminham na penumbra da solidão emocional. A dor que você sente não é um sinal de fraqueza, mas o peso legítimo de carregar uma ausência que nunca foi preenchida, um vazio que se tornou parte do corpo e da mente. A coragem, muitas vezes, é o som que o silêncio faz quando decide ficar, quando decide ser ouvido sem precisar gritar. O que te fere aponta onde você precisa firmar os pés. Essa é uma verdade estoica que desafia a compreensão comum do sofrimento. O que parece um peso insuportável é, na verdade, um mapa, um guia para encontrar as raízes que sustentam a alma. É nesse reconhecimento que começa a jornada para transformar a dor em clareza, para fazer do sofrimento uma ferramenta de fortalecimento e não de destruição. Nem toda ausência é perda. Às vezes, é espaço para caber você. Esse paradoxo guarda em si a essência da libertação. A ausência que antes parecia um vazio insuportável pode se transformar em um espaço sagrado, um terreno fértil onde a própria identidade pode crescer, florescer e se afirmar. Não é uma questão de esquecer ou negar, mas de acolher o que foi perdido e criar um novo sentido, um novo abrigo para a alma que busca ser inteira. Responder é poder. Reagir é devolver o poder. Essa distinção é um convite para que a força venha do autocontrole e não da impulsividade. O silêncio consciente, o olhar interior atento, a escolha deliberada de não se deixar consumir pelo que não está em seu domínio, essas são as armas do espírito. O poder reside em firmar os pés no que realmente importa, na virtude, na presença, na clareza, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar no silêncio da ausência. Quando foi a última vez que você escutou o silêncio dentro de si? Não aquele silêncio superficial que preenche o vazio com barulho, mas o silêncio profundo, quase sagrado, onde o coração fala sem palavras e a mente se aquieta para ouvir. Esse silêncio é o espaço onde reside a coragem verdadeira, onde a dor pode ser acolhida e não negada, onde a alma encontra sua voz mais autêntica. Ele não exige pressa, não pede solução rápida, ele simplesmente está esperando para ser ouvido. Antes de dormir, escreva a frase que você nunca ousou dizer em voz alta. Deixe que as palavras se libertem do peso que carregam dentro do peito. Escrever é um gesto de coragem silenciosa, um ato de autocuidado que cria um espaço seguro para a verdade. Não se preocupe com a forma ou o sentido. Apenas permita que o que está preso possa encontrar caminho para fora. É nesse momento íntimo que o coração começa a se reconstruir, peça por peça, palavra por palavra. Durante 90 segundos, sente-se com a raiva, a tristeza ou o medo e permita que ela revele o que protege. Essa prática de presença não é para se entregar à dor, mas para entendê-la, para fazer do silêncio uma janela para o autoconhecimento. Quando conseguimos olhar para as emoções sem fugir ou reagir, abrimos um espaço para a liberdade de escolher onde firmar os pés, como Epicteto ensinou, e deixar ir o que não pertence a nós. Se a ferida falasse agora, o que ela pediria que você soltar? Essa pergunta não é um convite para respostas fáceis, mas para um mergulho sincero dentro. Um convite para que o silêncio que acompanha a dor se torne uma ponte e não uma prisão. Porque no silêncio que acolhe, no silêncio que entende, nasce a força que transforma. Era só mais uma manhã fria, mas algo dentro de mim já sabia que tudo ia mudar. Aquele vazio silencioso que eu tentava ignorar entre as tarefas e as rotinas tornou-se um peso impossível de carregar. Não era um grito nem uma explosão, mas uma sutil fissura no coração, como um vidro que se estilhaça lentamente até que a dor se torna impossível de esconder. Essa dor silenciosa, invisível para os outros, ecoava alto dentro de mim, revelando uma solidão que não se explica. O som do coração batendo no escuro do quarto
É o único testemunho dessa luta interna. Cada batida é uma lembrança do que foi perdido, do que nunca chegou, da presença ausente que pesa mais que qualquer palavra. A espera que não tem fim, a esperança que se esgota lentamente, tudo isso cria uma sombra que se arrasta pela mente, tornando difícil distinguir o que é real e o que é apenas um desejo desesperado por atenção e afeto. No espelho, vejo um rosto que já não reconheço, não porque mudou, mas porque carrega as marcas invisíveis da rejeição silenciosa. É a sensação de estar presente, mas não ser visto, de falar, mas não ser ouvido, de amar, mas não ser correspondido. Essa ferida que não se revela, que se esconde atrás de um sorriso ou de um silêncio, é a verdadeira solidão. E é essa dor que toda mulher deseja nunca encontrar, pois é um convite ao reencontro consigo mesma, a reconstrução a partir das cinzas do abandono emocional. O que te fere aponta onde você precisa firmar os pés. Essa é uma verdade antiga, mas que permanece tão atual quanto o vento que molda as montanhas ao longo dos séculos. A dor não é um castigo, nem um sinal de fraqueza. Ela é um espelho que revela as raízes frágeis, os pontos onde a alma precisa encontrar solo firme para crescer. Quando sentimos a angústia do abandono, a ansiedade da espera ou a solidão no meio da multidão, esses sentimentos indicam o lugar onde devemos buscar nossa fortaleza. O coração é uma porta. Às vezes, ele se fecha não para punir, mas para proteger. Essa porta trancada é um mecanismo de defesa contra feridas repetidas, uma barreira invisível que impede que a dor se espalhe ainda mais. Mas dentro dessa proteção, também existe uma oportunidade, a chance de aprender a escolher com quem abrir essa porta, quando abrir e como manter a chave na mão, sem entregá-la a quem não sabe respeitar a nossa presença. Coragem é o barulho que o silêncio faz quando decide ficar. Não é a coragem ruidosa, aquela que se anuncia e se exibe, mas a coragem silenciosa, aquela que permanece firme no meio da tempestade interna, que enfrenta a solidão, que se mantém inteira, apesar do abandono. É a força que nasce da aceitação, do reconhecimento da própria dor e que permite ao coração seguir adiante, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa coragem não é visível, mas é palpável em cada gesto de autocuidado, em cada escolha de respeito próprio, em cada passo rumo à liberdade interior.